Porque quando o associado liga solicitando atendimento, ele vai explicar o que que ele está sentindo e aí, de acordo com a necessidade, a gente vai mandar a estrutura para casa dele, de acordo a essa necessidade, que pode ser tanto para atendimento adulto como pediátrico, né? Eu não vou ler tudo porque senão vai ficar muito corrido, muito maçante. Então, a gente dispõe de médicos, enfermeiros, medicamentos, equipamentos em todas as unidades da gente para facilitar esse deslocamento, né? E dar esse atendimento ao associado em qualquer local que ele tiver. Aqui embaixo a gente tem as bases hoje que a gente tem, a Arena Fonte Nova, a Coelba na Paralela, as BAC na Pituba, Jequitai aqui na Cidade Baixa, na Central, que é no Iguatemi, Catuçaba, Estela Maris e Lauro de Freitas, a base de Lauro de Freitas que fica ali no Mais Hotel em Buraquinho, que ela está proporcionando a gente estender a essa área de atendimento até ali o Outlet Premium, ali um pouco antes do primeiro pedágio, para atender os associados já de uma parte ali de Camaçari, ali de Abrantes, Catu de Abrantes, ok? Eu queria só primeiro, só desculpa te interromper, Não, tranquilo. agradecer a presença de um monte de gente que está aqui. Queria dizer que quem tiver dúvida, pode lançar no chat aí, porque a gente está aqui acompanhando. Já tem 13 pessoas, né? Queria, inclusive, agradecer aqui a presença dos nossos amigos Sérgio, a Lívia, Gessé, que estão aqui também com a gente, né? Acompanhando esse treinamento. Queria também dizer o seguinte, o Bira estava falando aí sobre, vai falar isso relacionado ao produto, né? Para quem entrou depois, desculpa ter, inclusive, mais uma vez. Não, tranquilo. Eu acho que esse é um negócio que a gente precisa sempre, assim como a gente fala sobre odontológico, assim como a gente fala sobre seguro de vida, tem que estar no nosso portfólio. E a gente precisa ter um cliente que trabalha com o médico, porque se você não diz, o cliente não sabe, e procura aí a própria equipe própria da Vital Médico, que tem feito um trabalho historicamente há anos, sempre liderado na batuta do Ira, né, que é esse profissional do mercado também conhece. Então, o corretor precisa falar que ele também comercializa da médica. E eu dou uma dica, depois que ele fechou o plano de saúde, os negócios que ele conseguia efetivamente fechar, depois que ele fechou, sei lá, 15 dias depois, saiu lá do cliente, aparecendo o cliente essa possibilidade, de alguma forma, de aí atender de uma muito mais complexa, porque o cara às vezes passou mal, ele está em casa, e ele não consegue às vezes chegar até o hospital. Sua mãe tem Planserve, não é isso? Minha mãe tem Planserve. A mãe de Márcio, ela tem Planserve, mesmo ela tendo plano de saúde, ela dispõe do serviço da Vitalmed, precisou do atendimento, foi bem atendida, né? Perfeito. Então, como o Márcio estava falando, essa questão da estratégia de vendas, às vezes a gente acaba bombardeando o cliente com muita informação e ele fica meio tonto, né? Sem saber realmente que decisão tomar. Então, a gente tem que focar no perfil dele, né? Para identificar realmente qual é a necessidade dele e qual é o poder de compra que ele tem naquele momento. Para ver se realmente o produto que você está vendendo se encaixa na necessidade e quem sabe até no segundo momento, se você identificar que realmente é uma pessoa que é cardiopata, que é hipertensa, que tem problema respiratório, né? Ou que tem algum problema, outro problema recorrente, que você acha interessante indicar o serviço, e às vezes ele tem condição de pagar, né? É importante a pessoa ter o plano de saúde, mas são coisas apartadas, né? Eu digo sempre que a Vitalmed ela funciona como um plus a mais para quem já tem o plano de saúde e também para quem não tem condição financeira de pagar um plano de saúde, realmente é um recurso muito bom, né? Que às vezes a gente sabe que hoje o Sistema Único de Saúde ele não trabalha, já não trabalha há muito tempo, muito bem, e você tem um atendimento de emergência, principalmente porque a emergência, como diz o ditado, não manda recado, né? Aconteceu naquele momento, você tem que realmente procurar a emergência, procurar um recurso de saúde, porque pode ser a Vitalmed ela não resolveu o caso de minha mãe, mas ela vai encaminhar a pessoa para uma unidade de emergência, para dali você partir para um processo de regulação para uma coisa mais complexa, né? Porque às vezes a porta de entrada é um pouco mais difícil. E a pessoa que está doente, por exemplo, a pessoa que está sozinha, eu tenho um filho, mas meu filho está trabalhando. Então, você ter esse recurso na mão, na hora ali, você poder ligar para a Vitalmed e dispor do atendimento. Márcio, mesmo quando você precisou de atendimento para sua mãe, você não estava na hora com ela, né? Que alguém chamou, foi o atendimento e depois você chegou, né? Então, poder contar com esse recurso 24 horas é muito importante
porque às vezes tem situações realmente que não manda recado e às vezes, de repente, surge aquela necessidade, uma crise hipertensiva, como eu falei, que é uma coisa que acontece muito. Então, a gente tem essas bases localizadas, como eu falei, em pontos estratégicos, para facilitar o deslocamento até o endereço de chamado, que não necessariamente precisa ser a casa do associado. Se tiver dentro da área de cobertura do serviço, ele vai poder solicitar o atendimento e a Vitalmed prontamente vai providenciar, ver qual é a unidade que está mais próxima para fazer esse deslocamento. Diferente um pouquinho do SAMU, o objetivo da Vitalmed é resolver o problema do associado em casa. Porque às vezes tem cliente que fala, eu chamo o SAMU. O processo da SAMU não é ruim, mas são protocolos de atendimentos diferentes. O protocolo de atendimento do SAMU é pegar o paciente e regular para a rede pública, para uma UPA, geralmente. Né? Porque a maioria das ambulâncias deles são ambulâncias não tripuladas. É o cara que é resgatista, ele chega, pega o cara ali que está sentindo mal e leva para uma UPA. O da Vitalmed é o contrário, a gente leva o profissional de saúde, leva os medicamentos. Por que eu estou falando sobre isso? E também a questão dos equipamentos. Então, se não for realmente uma necessidade de levar esses equipamentos, eu vou mandar um médico, vou mandar um enfermeiro, que hoje é permitido fazer atendimento através da telemedicina, né? Então, se hoje chegou uma enfermeira aqui na minha casa, então todo o processo de interação do enfermeiro com o paciente também vai ser feito com o médico na central através de videochamada. Então, todo o respaldo do atendimento da casa do associado é feito pelo médico através da central de atendimento. Bira, se é uma coisa regulamentada? É sim. A telemedicina é uma atividade regulamentada pelo CREMEB, né? Muitos planos de saúde já utilizam esse recurso e a gente utiliza esse médico remoto através da telemedicina para dar suporte e respaldar o atendimento do enfermeiro na casa do associado. Né? Respaldar a medicação, respaldar qualquer procedimento, respaldar a remoção do paciente quando é necessário. Entendeu? Então, a unidade está na rua, ela chega mais rápido, né? Faz o processo de intervenção mais rápido, porque ela tem os equipamentos. Então, às vezes, o problema do associado ele pode não esperar, então você consegue monitorar ele com os equipamentos corretos e já entrar com alguma medicação de imediato, estabilizar o quadro clínico do paciente e encaminhar ele para uma unidade de emergência, se assim for necessário. Por quê? Porque 90% dos casos a Vitalmed consegue resolver na própria casa do associado, né? Então, se precisar, inclusive, fazer uma sutura, ou algum procedimento, a reanimação, ele tem todos esses equipamentos lá dentro da própria ambulância. Assim como o respirador e 400 tipos de medicamentos diferentes, né? Em todas essas bases. A Vitalmed, ela trabalha também com serviço de orientação médica por telefone, que é uma coisa que também já evoluiu para a telemedicina para os casos de baixa complexidade. Porque, Márcio, o que acontece? Às vezes tem muito associado que ele não entende o problema dele e acha que é uma emergência, e às vezes chega para o Vitalmed e fala, porque se fosse uma emergência eu morreria. Hoje a gente tem um respaldo da telemedicina para fazer o acolhimento desse paciente para baixa complexidade, que é um processo evolutivo que vem do Vitalfone, da orientação simplesmente por telefone. O que é que muda? Porque a telemedicina de urgência hoje, ela é um recurso para quem compra o serviço de urgência e emergência. Então, a pessoa que não tem um plano de saúde, ela dispor desse atendimento para baixa complexidade dentro do contrato dele, isso é uma coisa importante, que isso está no contrato. Eu não estou falando de boca, né? A orientação médica por telefone, que a gente utiliza a telemedicina, ela pode mandar um atestado, ela pode mandar uma receita médica que tem validade, né? Sábado mesmo eu cheguei para comprar um remédio, aí eu só tinha a receita aqui no meu WhatsApp. O cara foi lá, escaneou o QR Code, entrou lá e liberou minha medicação. Ele disse, não se preocupe, porque aqui eu vou imprimir sua receita. Ele imprimiu lá na própria farmácia. Entendeu? Então, é super simples, porque às vezes o tempo que você levaria para ir numa emergência de um hospital, para o cara chegar lá, botar na UPA, acho que é uma pulseirazinha, verde, amarela e vermelha. Aí coloca uma pulseira verde em você, aí chega 10 com a pulseira amarela. Aí você fica lá, ó, horas e horas esperando para o médico chegar para você e dizer, ó, você toma, isso é uma medicação e você ainda tem que procurar uma farmácia para comprar, né? Então,
No processo de atendimento de urgência e emergência da Vitalmed, dentro do serviço tradicional, eu consigo utilizar o serviço de telemedicina para urgência, para casos de baixa complexidade? Sim, né? Esse recurso ele é utilizado hoje para esses casos de baixa complexidade, porque você tem um recurso mais imediato. Você registra seu atendimento, né? Ele aí você aguarda o contato do médico, o médico conversa com você, passa todo o procedimento e faz sua consulta. Se durante o atendimento o médico da telemedicina entender que aquela solicitação tem que ser verificada em loco, aí ele vai direcionar para uma equipe de rua, ok? Que pode acontecer. O serviço de pediatria, assim como o serviço de urgência e emergência, ele está disponível também, porque a gente tem unidades, as ambulâncias, os carros pequenos, todos adaptados para atender criança. Você vê hoje o plano para uma criança está R$ 52 na Vitalmed. Então é muito barato. Você chega assim e fala, pô, não dá para pagar o Uber. Baixa complexidade, urgência, emergência atendido no caso de criança com médico pediatra. Até nos casos da telemedicina, a gente consegue fazer o atendimento também com médico pediatra lá dentro da central de atendimento. Tem alguma pergunta? Tá. Eu vou pedir, fecha seu microfone, porque senão as pessoas não vão ouvir eu falando aqui, porque já disseram por baixo. Só fechar o microfone. Passou o dedo na tela, tá vendo ele aí ou não? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Vê se tá aqui em cima, só clica aqui. Ah, existe área protegida residencial. A gente vai falar disso já, né? Chegar nessa etapa aí. O que eu queria falar, Bira, agora o pessoal do chat aí está me ouvindo direito, né? Quem está aí online está me ouvindo. Bom, eu queria só fazer um comentário, Bira, quando você fala sobre pediatria. Historicamente, só abrir minha câmera aqui, historicamente, pediatria cada vez é um atendimento cada vez mais ele vai ficando difícil e escasso. Por quê? As pessoas entendiam, primeiro, quem saía da faculdade de medicina, a pediatria é difícil, porque você atende uma criança com a gripe hoje, daqui a 5 dias a mãe, o menino piorou, volta de novo. Aí o menino teve febre, 2 dias depois você volta de novo, tudo com custo de atendimento de um. Então, as pessoas começaram a avaliar essa história. Por isso, inclusive, que a gente já teve 2 grandes centros de pediatria aqui na capital, e eles foram efetivamente minguando, né? Hoje você tem a Só Kids, lá em Lauro de Freitas, a Pro Baby, que historicamente foi sobrevivendo. E isso é muito bacana quando você tem esse atendimento. Eu nunca tinha olhado sobre esse viés, foi importante você trazer. Caramba, R$ 52 uma criança, e necessariamente ele tem toda a orientação médica de baixa complexidade. A receita médica. A receita é assim. Você não falta do profissional. Pois é, você precisa levar essa criança para uma unidade pediátrica, que é uma queixa de muita gente. Às vezes o menino chega com uma virose, sai da unidade de atendimento com 3. Né? Enfim. Então, eu acho essa uma grande sacada, sobretudo pela dificuldade que a gente tem visto aí de determinadas faixas fechar plano para a criança. Então, eu acho que está aí um grande gancho de venda. Meu microfone estava fechado quando o Gessé, que está aqui, fez uma pergunta sobre área restrita. A gente já vai falar mais à frente, um caso pontual, né, Gessé? Depois a gente quer ver esse caso aí. É importante que a gente bata essa bola com pira mesmo, porque minutos antes da gente começar essa reunião, nós estávamos aqui fazendo uma reunião administrativa interna para oferecer um serviço cada vez melhor para vocês. E a gente estava justamente com a equipe que faz esse negócio acontecer aqui por trás, com os nossos back-office, os nossos inovadoras, tirando dúvidas desses problemas. Quando é que uma área restrita, como que eu faço para ter certeza se eu posso vender com aquele CEP ou não? E foi um bate-papo que a gente estava fazendo aqui ainda há pouco, e deve passear aí, talvez, pelo que teve aí com o caso de Gessé, mas a gente vai analisar seu caso depois, Gessé. Eu quero, inclusive, ter acesso a isso aí, vamos ver com o Bira, aproveitar depois do treinamento aqui, para a gente tentar descobrir o que pode ter sido. Bira, com você, tá ok? Liberei. Então, gente, isso que o Márcio estava falando é muito importante, realmente. E
marinheiro de primeira viagem precisa de orientação, principalmente. Mas é um cliente que ele vai embora rapidinho, né? Fez 14 anos, deixa de ser pediatria, né? Então, e o índice de natalidade caiu muito, né? Então, você vê pelas escolas. Mas é um público que a Vitalmed ela preza muito, porque ela ainda mantém as equipes de pediatria ativas, inclusive na telemedicina, que a gente acha importante. Ok? Então, o atendimento de pediatria da Vitalmed está funcionando, funciona muito bem, certo? Então, o início de atendimento, através do Centro de Controle Operacional, quem tiver a oportunidade de fazer, lá no próprio site da Vitalmed, tem um City Tour bem interessante, 360 graus, que você conhece a central. Vamos fazer um convite também para a galera, para a gente marcar um café da manhã lá na Vitalmed, para conhecer lá, conhecer a ambulância, conhecer o centro de controle operacional, que todo o processo de operação da Vitalmed, até mesmo para outras capitais, é aqui. Então, a central de tudo é aqui. Quem atende Aracaju é Salvador, quem atende São Luís é Salvador, quem atende Feira de Santana é o centro de controle operacional. Quem atende as rodovias, os contratos que a gente tem com as rodovias também é esse CCO aí. Mas o carro-chefe é o produto que vocês vendem, que é o serviço tradicional, né? Que é o associado pessoa física que compra o serviço para ter atendimento de urgência e emergência. Então, como é o processo de classificação de atendimento, o associado ele liga para a central, ou qualquer outra pessoa que estiver próxima ali do paciente, explica o que é que ele está sentindo, e aí, de acordo à necessidade de atendimento, a gente vai encaminhar uma dessas equipes aqui embaixo, né, que eu falei. Ele vai subdividir as equipes através da USA, que é a UTI móvel, tanto para adulto como criança, a UBA, também que atende adulto e criança, uma unidade básica, a gente já subdivide a UBA em unidade básica, de média e baixa complexidade, né? De acordo com a classificação do atendimento, né? Que pode ser com enfermeiro ou técnico de enfermagem, sempre utilizando o recurso da telemedicina com o respaldo do médico através da central de atendimento. E os veículos leves também, que vai com o médico. Situações em que realmente necessita da presença do médico, mesmo sendo de urgência, né? A exemplo de uma crise hipertensiva, uma cólica renal, alguma situação que precisa de uma intervenção do médico, a gente tem essas unidades de veículos leves também rodando com o médico. Ou seja, a gente tem um grupo de ambulâncias avançadas e veículos leves rodando com médico e as UBAs e as motos rodando com técnico de enfermagem e enfermeiro, claro, como eu falei, com o respaldo do médico, ok? Então, o que é que a Vitalmed vende? Urgência e emergência. Qualquer situação de atendimento de urgência e emergência que o associado tiver, então tem alguns exemplos aí, perda de consciência, quadro convulsivo, tremores, fraturas, acidentes graves, ou seja, que a menina perguntou aqui antes, a Vitalmed ela não tem restrição clínica, que é uma coisa que tem muito plano de saúde que tem, não é isso, Márcio? Então, às vezes acontece do paciente não poder fazer o plano de saúde porque ele tem alguma restrição, no caso da Vitalmed, ela não é regida pela ANS. A Vitalmed é regida pela portaria 2048 do Ministério da Saúde, e essa portaria, a mesma portaria, regulamenta o SAMU e regulamenta as UPAs. Sabia disso? Pois é. Então, são as chamadas emergências móveis e emergências fixas. A mesma portaria que regulamenta, que é a 2048 do Ministério da Saúde. Então, o serviço da Vitalmed, ela presta esse atendimento de urgência e emergência, né? Em qualquer local que o associado tiver, desde quando seja dentro da área de cobertura, que eu já falei, Salvador, Lauro de Freitas e essa parte de Camaçari do serviço tradicional que vai até o Outlet Premium. O sistema de emergências médicas, cobertura nas principais capitais do Brasil. Bira, às vezes eu passo 3, 4 dias em Feira de Santana, em Aracaju, né? Para isso você precisa avisar com antecedência, que é Vitalmed, para você ter essa cobertura. Não necessariamente precisa ser uma empresa da Vitalmed, por exemplo, em Porto Alegre e Curitiba é a EcoSalva, né? Se eu vou para Curitiba, eu vou passar 5 dias lá em Curitiba, eu aviso a Vitalmed aqui, eu vou para lá, você ter essa cobertura lá pela Vitalmed sem nenhum custo adicional.
né? Inclusive para você já pegar o telefone da emergência quando você ligar, em qualquer situação de emergência, você vai acionar o serviço por lá sem nenhum custo adicional, ok? Isso nas principais capitais do Brasil e da América do Sul. Se vocês quiserem esse material, é um material de apresentação. Eu vou passar para Márcio, e Márcio vai retransmitir para vocês o serviço tradicional. E aí você, se te surgir qualquer dúvida durante o decorrer, vai passando para ele as dúvidas e aí a gente vai tratando essas informações. Hoje, a central de relacionamento com o cliente, às vezes tem muito corretor que às vezes manda essa demanda para cá, para inovar, e acaba caindo lá para a gente, na central de atendimento. O correto é, às vezes, o próprio cliente ligar diretamente para a central de atendimento ou ir na loja de atendimento. Essa loja de atendimento, inclusive no Shopping da Bahia, ela atende tanto o cliente da Médico como da Boa Saúde. E a central de atendimento ao cliente da Vitalmed também ela atende, é compartilhada. Essa central ela funciona lá dentro da Vitalmed e atende os dois serviços, tanto Vitalmed quanto Boa Saúde. Não tem nem separação física, é no mesmo ambiente físico. Então, tem o telefone da emergência e os principais casos que o associado aciona a gente, segunda via de carteira, segunda via de boleto, registro de elogio, alteração de endereço, reclamação. Então, tudo a gente registra e vai tratar essa reclamação lá diretamente. Porque, às vezes, o corretor quer botar o cliente no colo e carregar. É um cliente de relacionamento, a gente entende que, às vezes, tem situações que, às vezes, a pessoa não é lúcida e orientada. A gente estava falando sobre um caso aqui mais cedo, né? De às vezes o cliente ele tem o serviço da Vitalmed, mas às vezes não consegue resolver nada, né? E às vezes algum parente, alguma pessoa, um preposto, ele tem que interferir para resolver essas pendências lá. Serviço de atendimento ao cliente, que é o que eu acabei de falar. A gente vende outros serviços, que eu também falei, no contrato, no escopo do contrato da Inovare, tem todos esses serviços, inclusive área protegida, né? A área protegida é um produto que a gente vende aqui para Salvador, específico assim, para escolas, academias, obras de construção civil, centros comerciais, shoppings, né? Que é um produto específico para proteger um espaço físico. E tem a área protegida residencial, que é de lá do litoral norte. Você quer que fale um pouquinho sobre isso, Márcio? Deixa eu ver se eu tenho uma apresentação aqui. Pode colocar outra apresentação? Guarajuba, Itacimirim, Barra do Jacuípe, Praia do Forte. Barra do Jacuípe tem que olhar esse endereço aí. Eu tenho que sair dessa apresentação, fechar aqui. Quero, derruba essa apresentação aí, que eu vou colocar outra. É aqui, né? Isso. Mas ela não está aberta. Eu tenho que abrir primeiro, né? Eu fechei aí, vai lá, uma pastinha. Tá. Litoral, o áudio. O microfone. Eu abri aqui quando você vai procurando aí. Aqui embaixo. E aí, por aqui embaixo, à esquerda, lá embaixo, lá embaixo, aí surge. Bom, enquanto o Bira está aqui abrindo, eu queria aproveitar, Bira, e fazer algumas considerações importantes. Primeiro, esse dado de que 90% dos problemas são resolvidos em casa, né? E 10% estão para aqueles casos de alta complexidade, que se não correr para o hospital, pode virar óbito, enfim, mas é um número muito grande. Outra coisa, 400 tipos de medicamentos que são usados em uma unidade dessa, né? Na tentativa de dar aí um equilíbrio à saúde daquela pessoa que está passando por uma demanda de urgência e emergência. Uma outra coisa que, para mim, é uma surpresa muito grande, eu não sabia que o cliente do Talmed, ele pode ter atendimento, inclusive, desde que previamente ele comunique a Vitalmed sobre sua viagem, até fora do Brasil. Isso, para mim, é uma surpresa. Eu vi aí, fiquei impressionado, além de Minas, São Paulo, enfim, outros estados, desde que como comunicado prévio, que ele vai viajar, isso para que se consiga dar para ele algum nível de logística, caso ele venha ter essa necessidade. Achei essa
uma consideração importantíssima na hora de vender isso para o cliente. E, por fim, falar dessa alusão que a gente faz. A gente sabe que a gente tem um problema no nosso país, né? Eu amo meu país, mas a gente tem um problema de saúde, alguns outros, né? Vários outros, educação, segurança, enfim. Mas a saúde pública ela não atende a contento, eu não consigo enxergar que a curto e médio prazo isso venha a ocorrer. E o exemplo que foi dado, por exemplo, da UPA, às vezes uma pessoa vai lá na UPA com um problema até simplório, mas quer cuidar, tá? Você chega lá com uma pulseira verde, e aí daqui a pouco chegam mais 5 com a pulseira amarela, mais 2 com a pulseira vermelha, e você vai ficando para trás, quando poderia efetivamente ter sido atendido por uma das possibilidades de acesso à Vitalmente, quer seja via Vitalfone, quer seja via aquele Motolink lá, que tem um nome específico, que é o P. Como que você chama lá, quando vai a unidade móvel com a moto para atendimento, você chama de P3, é isso? É, P3. Internamente é um P3, enfim. A gente chama de UTD, chama Unidade de Triagem Domiciliar. Perfeito. Mas ele leva a maleta de medicamentos, Perfeito. leva o tablet para fazer a videochamada com o médico. Perfeito. É bem interessante. Ok, Bira conseguiu aí, vou estar com a Consegui, eu quero mostrar aqui o CCO rapidinho. Pronto. Você volta lá no Zoom, Uhum. botãozinho verde embaixo aí. Pronto. Quero mostrar isso aqui para vocês, que é bem interessante. Ah, você vai mostrar aquele centro de operação e controle, então eu posso só dar uma palavrinha enquanto você vai mostrar aí, só um segundo. Eu ia contar no final, mas assim, eu tenho 2 cases importantes com a Vitalmed. Um, eu fui chamado para uma reunião uma vez por Bira, e para minha surpresa, na verdade, essa reunião nada mais era do que eu conhecer um pouco mais do que vocês estão conhecendo hoje, e eu fiz um tour pela Vitalmed, e eu vou contar para vocês, não porque está aqui na frente de Bira, eu já disse a ele isso há um tempo atrás, me impressionou absurdamente todo aquele aparato tecnológico. Você tinha a impressão de estar numa sala da NASA, assim, uma coisa muito preparada para atender com velocidade, a equipe preparada. Eu pude conversar, inclusive, com a médica que estava no plantão naquele momento, coordenando as equipes, enfim, eu fiquei muito impressionado. E ele já anunciou aqui, que para mim foi muito bacana, o Túlio está aqui, está me ouvindo, a gente vai montar aí, Bira, um tour inovar a Vitalmed, queria seu apoio nesse sentido. E por que isso? Eu percebi que eu comecei a me conectar muito mais e falar muito melhor do produto depois daquela nossa reunião. Então, eu acho isso muito importante para o corretor. Quem quiser ir, obviamente que a gente não será muitas pessoas em função da própria dinâmica do dia a dia deles, mas a gente vai montar aí, Túlio, a equipe Novari, um tour para que a gente possa conhecer. Eu achei um lugar fantástico, as pessoas que eu pude conversar sobre produto, sobre como funcionava, sobre o dia a dia, e eu acho que isso ajuda aí na hora de fazer negócio. Pode abrir esse microfone, Bira, eu vou fechar o meu aqui. Projeta aí essa apresentação. Já está lá. Acho que eu estou vendo. Eu já estou Tá lá? aqui. Pronto. Estou vendo. Não tira lá. Então, aqui é o centro de controle operacional, que é onde é como se fosse o coração da Vitalmed, né? Você tem a sala aí, no caso, onde ficam os médicos, os operadores, que recepciona as ligações. Você vê que você tem os mapas aqui em cima, que é onde você consegue salas de gerência, a entrada, as salas de telemedicina aqui do lado, tá vendo? Bem interessante. Telemedicina, né? Recebe chamado, classificado pelo médico regulador, avalia visualizando a situação apresentada pelo paciente, utilizando o recurso da telemedicina, fornece orientação, sendo necessário, prescreve medicação e encaminha o paciente a receita. Bem interessante isso aí. Então, aí você tem a pediatria, que eu falei aqui, os médicos do CCO desempenham um papel fundamental, responsável por acolher o paciente, chamado coletar as informações necessárias para reclassificar, se for o caso, porque todo o atendimento ele é respaldado pelo médico, né? Então, às vezes, precisa realmente reclassificar. O painel de controle monitora todas as rotas da cidade, todas as unidades em tempo real, nas praças que eu falei, Aracaju, Salvador, Santos, Cuiabá, São Luís e Feira de Santana.
Então, ele monitora as unidades, vê quais são as unidades que estão ocupadas, que estão em deslocamento para a casa do associado, que estão fazendo remoção, entendeu? Para o hospital, e verifica qual é a unidade mais próxima para fazer aquele deslocamento para a casa do associado, né? Além, lá no canto, perto da janela, você tem os operadores de logística, que ele justamente recepciona o chamado, registra o atendimento, né? Aí ele fala aqui sobre a logística, que é a equipe que é a ponte entre o cliente e a equipe que irá atender, né? Ele vai passar as informações do paciente, o local em que ele se encontra, para identificar o associado e o endereço para que ele chegue de forma mais rápida até o local desse chamado, né? Tem muita informação aqui, né? A gente, inclusive, já disponibilizou no chat o link para que eles possam depois fazer. Ótimo, maravilha. Aí vamos voltar lá para a área protegida. Você faz, você logo tem, certo? Ou a sua outra apresentação. Já coloquei a apresentação, essa daí, já está aí. Eu te dar o link. Bota ali. Agora, está projetando? Ela vai carregar. Já está aí, né? Não, eu acho que você vai lá no botão verde de novo. Isso, ok. Acha ela. Vai carregar aí. Agora aqui. Agora foi, né? Pronto. Então, a gente está falando aqui sobre a questão do atendimento de urgência e emergência tradicional, e esse é um produto dos mais novos. A gente já teve aqui uma certa feita para falar sobre o lançamento desse produto com Fátima, que é a coordenadora responsável por esse projeto. E a área protegida residencial é um produto específico que ele protege, como o próprio nome já diz, a residência das pessoas, né? Ele é um produto que ele é vendido para casas dessa área específica do litoral norte. É uma área ainda que ela ainda está em processo de expansão, mas a gente ainda tem uma possibilidade grande de vendas nesses bairros aí, que é Barra do Jacuípe, que eu falei, Guarajuba, Praia do Forte, Itacimirim e, né, talvez a gente vá conseguir expandir para outros locais, que aí no meio do caminho ainda tem Baçaí, né? Mas por enquanto são esses aí, Barra do Jacuípe, Guarajuba, Itacimirim e Praia do Forte. A gente tem duas bases nesses locais, uma em Guarajuba e a outra na Praia do Forte. O processo de atendimento é o mesmo, é atendimento de urgência e emergência. Só a concepção do atendimento é que ele funciona um pouco diferente daqui. Aqui, o associado de APH, ele vai ser atendido dentro da área geográfica, independente do local que ele tiver, 24 horas. Lá nesses locais, a área protegida, ele é atendido dentro da residência ou dentro da área de cobertura, no caso, se ele for morador. Então, por exemplo, eu aluguei uma casa em Guarajuba. É interessante. Eu aluguei uma casa em Guarajuba. Se tiver a placa lá da Vitalmed de área protegida, eu posso pegar o código e usar o serviço sem pagar nada por ele. Às vezes eu vou alugar uma casa que já tem essa cobertura. Por quê? Porque o dono da casa fez a cobertura. Se ele pode, ou seja, o dono da casa ele pode colocar quantas pessoas ele quiser, desde que sejam dependentes diretos, pagando R$ 258. É um valor fixo, né? E de abril a setembro ele paga metade do valor. Ou seja, não é uma promoção. É preço mesmo, né? Então, de outubro até março, ele paga o valor cheio, R$ 258, e de abril a setembro ele paga R$ 129, que é considerado baixa estação. Então, ele vai ter o atendimento dentro dos mesmos processos. Não tem limite de atendimento, não tem fidelidade. Qualquer situação de urgência e emergência, ele vai acionar o serviço, lá tem um telefone, mesmo o telefone da emergência daqui, ele liga para a central, cai nesse CCO que eu mandei, que é o Centro de Controle Operacional, registra a chamada, e aí a gente vai verificar qual é a base que está mais próxima, ou a de Praia do Forte, ou a de Guarajuba, e vai até a casa do associado e faz o atendimento. Você vê o que é interessante. Desde o início do projeto, a gente já teve... Você vê que está ainda no início, a gente já teve 47 remoções. E dessas remoções, teve algumas que, inclusive, não foram para lá, porque o hospital de referência tem o Hospital Municipal de Mata de São João, que é Prado Forte, e Camaçari tem o Hospital Geral. Teve alguns casos que a gente teve que trazer para cá, para Salvador.
A remoção teve que vir para cá, né? Porque às vezes o associado eu não consigo resolver, aí eu tenho que remover. Você tem alguma pergunta? Boa pergunta. Como é seu nome? Gessé? Gessé, em qualquer serviço, tanto nesse como no tradicional, a própria central de controle operacional, a logística, ela faz a regulação do paciente, né? A gente tem duas enfermeiras que ficam dentro da central, porque hoje só 10% dos atendimentos, ou seja, geralmente eu faço 400 atendimentos por dia, ou seja, em torno de uns 40 atendimentos eu tenho que ter regulação. Se o paciente não tiver plano de saúde, eu tenho que regular para o SUS. E aí eu entro através do SUS com o paciente para providenciar. Bira, vai para casa, para a UPA mais próxima da casa dele? Não necessariamente. A porta aberta hoje a gente sabe que é UPA, a não ser que o paciente já seja um paciente de referência do, tipo assim, do Ananeri, o paciente que tem cardiopatia, ou do Santa Isabel. Oi? Hospital da Mulher. Então, é uma referência. Mas não tem referência nenhuma, não é um paciente, por exemplo, de lá de Brotas, que faz tratamento de câncer, é o Aristide Maltês. Então, não é um paciente do Aristide Maltês, não vai direto para lá, entendeu? Então, ele vai para onde? Vai para a UPA. Então, o paciente que não tem plano de saúde, ele vai ser regulado quase que 100% para a UPA. É importante você repetir para quem está online. Qual foi a pergunta do Gessé? Você já respondeu, era sobre... Processo de regulação. O Vital Médico faz o processo? Faz o encaminhamento, faz sim. Faz o encaminhamento para a internação. Se a Vitalmed não conseguir resolver o problema no próprio local, que era isso que eu estava falando, que a gente já teve 47 remoções só desse projeto novo aí, e aqui em torno de 40 por dia, dos 400 atendimentos que a gente faz aqui, só daqui das bases de Salvador. Então, é muito chamado de atendimento, mas a grande maioria, 90%, a gente consegue resolver na própria casa do associado, com o recurso do médico ou o recurso da própria medicação para estabilizar. Porque o que acontece? A cláusula 2 do contrato, ela diz que o atendimento, Márcio, ele vai perdurar o tempo que for necessário até que a crise seja controlada e que o paciente se encontre em condição de permanecer em casa ou de ser removido para o hospital. Então, quem é que vai fazer a avaliação? O técnico de enfermagem junto com o médico. Então, ele vai medicar. Observou que o paciente não tem condição de permanecer em casa, providencia a vaga no hospital e faz o encaminhamento. Só zera quando estiver já devidamente encaminhado lá na unidade hospitalar. Diga. Sabemos que hoje essa regulação é muito difícil se trabalha, você tem que diariamente receber. A gente sabe que tem 3 pessoas que trabalham com 3 dias sem perna. E esse raciocínio como é que funciona? É interessante sua pergunta, porque o processo de regulação que você está falando, ele está falando sobre o processo de regulação que às vezes as pessoas demoram para ser internadas. Mas o processo de regulação que você está falando é a regulação para a unidade especializada. A porta de entrada é a UPA. O primeiro passo é a UPA. Qualquer situação de emergência que o paciente precise realmente ser encaminhado para um hospital, ele vai para a UPA e a UPA é quem vai fazer o processo de regulação. Às vezes acontece, né, em alguns casos, em unidade especializada, que é o que eu falei, Ana Nery, Roberto Santos. Isso aí, já tem a porta aberta. Se for casos específicos, por exemplo, Roberto Santos é problemas gastrointestinais graves, sangramento, por exemplo. Então, o médico já sabe, a central de atendimento já sabe, o enfermeiro já sabe para onde ele vai direcionar. Se não for, Roberto Santos, eu vou chegar no Roberto Santos, vou entrar? Não. Se você chegar na porta do Roberto Santos, ele vai mandar você ir para a UPA do Roberto Santos. Sozinho. Você tem Vitalmed, você teve o atendimento de emergência. Se eu não resolver, eu vou fazer o encaminhamento para a unidade que estiver disponível naquele momento. Pode acontecer de eu ir para um hospital especializado, se o seu caso for específico, pode acontecer do paciente ser removido. É. Mas a Vitalmed faz a regulação porque ela já está acostumada a fazer. Se for plano de saúde, sim, é interessante. É bom eu falar, porque tem muito cliente de vocês que já tem plano de saúde, ele manda a carteira do plano de saúde e a gente providencia. Ele vai escolher o hospital, nem sempre o hospital aceita, né? Às vezes tem um plano de saúde bacana, eu quero ir para a Aliança.
mas às vezes o Aliança não tem vaga, e aí você vai procurar fulano de tal, a carteira tal, o plano bacana, mas aí ele não aceita porque ele não tem a vaga. Aí a gente vai por eliminação. Os hospitais, de acordo com a necessidade do paciente, que aceite a internação de acordo ao quadro clínico dele. Fazer uma pergunta. Você trabalha com parceria com a Bolsonaro. Se o Bolsonaro tem um investimento também, o Bolsonaro. A gente explicou na minha Vitalmed. Pode ligar o Vitalmed. Você... Vitalmed. Não 0800. A pergunta de Gessé aí para quem está em casa ou no trabalho, enfim, era se existe uma parceria da Vitalmed com quem tem o produto Boa Saúde Ambulatorial, porque o Boa Saúde Ambulatorial, às vezes, a partir de meia-noite, você não tem hoje mais clínica 24 horas, de atendimento 24 horas em Salvador. E aí, Bira está aqui reafirmando que há uma parceria Vitalmed, em alguns casos, a partir das 19, não? 19, faz esse processo de remoção. Tem um 0800, você liga, cai lá na central de atendimento da Vitalmed e a Vitalmed faz o atendimento. Bira, eu estou com uma pergunta aqui de Larissa Tapiola. Larissa, um abraço mais uma vez. Ela diz o seguinte: no Litoral Norte, o preço é único por casa, correto? Correto. Exato. Deixa eu só complementar a pergunta de Gessé. Um detalhe, isso não isenta o cliente da Boa Saúde de querer comprar o serviço da Vitalmed. Porque o que acontece? A gente tem uma tabela diferenciada para quem é cliente da Boa Saúde fazer o serviço da Vitalmed. Por exemplo, para ele é cômodo uma pessoa de idade, por exemplo, pessoa fazer como tem vários associados, que ele compra o serviço diretamente para poder usar diretamente a Vitalmed, para não precisar esperar de noite para usar o serviço, entendeu? Porque durante o dia ele teria que ir para uma emergência física, ele teria que sair de casa. E aí, no caso da Vitalmed, ela faz o atendimento e aí, se precisar levar para uma unidade hospitalar, ela faz a própria regulação através do plano da Boa Saúde. Larissa, eu estava falando, estava o microfone fechado. Não, Deu para ouvir, né? Você libera o seu. Liberei. Sim, Larissa perguntou sobre o valor. R$ 258 de outubro a março. E aí, na baixa estação, de abril a setembro, ele paga R$ 129. Tem quantidade de pessoas? Não. Desde quando seja parentes dependentes diretos. Filho, esposa, né? Aí, no caso, a pessoa vai estar protegida em Salvador? Não. Ela vai estar protegida dentro da área limítrofe do produto, que é Barra do Jacuípe, Guarajuba, Praia do Forte e Itacimirim. Então, se eu tenho um caso em Guarajuba e eu precisei do atendimento na Praia do Forte, eu vou ser atendida lá? Vai. Entendeu? Eu tenho bases específicas para atender essa demanda, eu vou mandar uma ambulância daqui de Salvador? Não. Eu tenho uma base no hotel, no shopping ali de Guarajuba, e tem uma base na Enseada do Castelo, lá em Praia do Forte, para atender esses dois locais, porque de Guarajuba para Praia do Forte é um pouquinho distante, né? Acho que são mais de 40 quilômetros, né? Diga, minha querida. No projeto não está incluído lá. Ainda não. A gente, na verdade, tem esse é um projeto novo. Ela está perguntando se Jauá tem cobertura. A pessoa me perguntou aqui na estante, Arembepe, ainda não. Arembepe, não. Abrantes, a gente atende com um serviço tradicional até o pedágio, até o outlet premium, né? Então, aquela parte ali, depois do pedágio até Interlagos, né, também, que é um condomínio grande, até Barra do Jacuípe, a gente não atende. De Barra do Jacuípe para lá, eu atendo com a área protegida residencial. Os produtos se falam? Não, não se falam. Se eu tenho um serviço tradicional aqui em Salvador, serve para lá? Não, e vice-versa. Eu tenho que comprar os dois produtos. E às vezes até os três, né? Porque eu posso ter telemedicina também. Né? Então, já lá, Ainda não tem previsão. Existe, sim. Mas o que acontece? Eu preciso realmente ter uma quantidade grande. Bira, qual é o próximo provável em Baçaí? Em Baçaí, a gente tem alguns condomínios já em processo, já de contratação. Mas eu ainda não posso, porque o que acontece? Em Baçaí também tem que ter uma base. Porque em Baçaí é um pouco distante. Entendeu? Então, se eu pegar engarrafamento, eu não consigo atender nem com a base de Guarajuba, nem com a base de Praia do Forte. mas já lá você consegue atender com a base de transporte, não?
Não, é um pouco distante. Aí eu tive uma trabalho, Ou em Arembé, que eu colocar mais para cá, no Outlet Premium, para atender Jauá e Arembé. Mas realidade hoje é Barra do Jacuípe, Guarajuba, Praia do Forte e Itacimirim, gente. Vocês podem vender o serviço de área protegida residencial, um produto novo, bacana aí, para vocês venderem, com a chancela do serviço Vital Médico. Vamos. Então, acho que não tem muita coisa mais para falar, que a galera já tirou as dúvidas. Que o serviço é o mesmo que a gente utiliza aqui em Salvador, né? Faz o atendimento de urgência e emergência, né? Se não remover, se não resolver na casa, remove para o hospital. Com todo o processo de medicação, do que for necessário ser feito para resolver. Bira, eu queria que você falasse um pouco sobre o processo da venda. O que o corretor precisa para fechar o negócio da Vital Médico com o cliente dele. Eu preciso de documentação. Não. Em quanto tempo o contrato está implantado? Eu consigo pagar no cartão de crédito? Como que funciona o processo operacional de venda para esse profissional que está na rua e que vai oferecer o produto? Quando eu vim para aqui para inovar, inclusive, eu falei com você, rapaz, a gente tem que trazer um contrato digital para cá, porque antigamente, às vezes, eu via, às vezes, o corretor sofrendo, o cara ia lá em Cajazeira fazer uma venda, pode pegar, fazia um contrato errado e tinha que voltar lá para refazer. Isso é um sofrimento da zorra e é uma coisa que a gente realmente tem que se preocupar com essa qualidade e deixar o vendedor à vontade para ele realmente fazer o que ele tem que vender a ideia do serviço, né? Que é essa ideia que eu falei de serviço. E, basicamente, o que acontece? Para fazer VitalMed, você não precisa de nenhum documento, não precisa de cópia de nenhum documento, gente. VitalMed, né? Só no caso da área protegida residencial é que precisa comprovar o parentesco. Do resto, mais nada. Por exemplo, Boa Saúde, que eu falei aqui na estante, o cliente que já tem o plano da Boa Saúde, precisa de uma foto da carteira da Boa Saúde para comprovar que ele tem direito ao desconto, né? Então, é coisa básica. Então, não precisa de comprovante de residência, de certidão de nascimento, de cópia de identidade, né? Porque CPF eu faço confirmação e, aliás, eu nem preciso de RG, não é obrigatório, né? Então, é nome, CPF, data de nascimento, endereço com ponto de referência, e o e-mail do associado e 2 telefones para fazer virtualmente, só isso. Bira, outra pergunta ainda relacionada a essa... Primeiro, eu queria falar para vocês, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Inovare criou um link, um formulário digital para facilitar o processo de venda do produto Vital Médico. Eu vou, assim que a gente terminar, a mão do marketing aí vai disponibilizar isso no nosso grupo, que é um formulário que você pode preencher ou enviar para que seu cliente preencha. A gente orienta que, no geral, é importante você preencher, mas também pode ser preenchido pelo cliente. Esse formulário, assim que você clica em enviar, ele chega aqui para a nossa equipe, quem lança a venda desse seu cliente no sistema da Vital Médico. Bira, e o pagamento? Como funciona? O cliente pode pagar via cartão de crédito? Quando vem esse desconto no cartão de crédito do cliente? Ele pode escolher a débito em conta, boleto? Conta para a gente. Pode. No processo de finalização do contrato, praticamente quase que 100% das vendas que a Inovare faz hoje, elas são todas feitas através do link. Logo na finalização do contrato, que as meninas colocam aqui, como é que você chama? Os inovadores, As inovadoras colocam no contrato lá no sistema, o cliente recebe no e-mail o link, e aí ele preenche os dados da conta ou do cartão de crédito e aprova a proposta. Além do cartão de crédito da conta, o cliente pode pagar também em boleto, mensalidade, né? Porque ele pode fazer essa troca. Eu tive problema no meu cartão, tive problema, não quero mais receber boleto. Ele pode fazer essa alteração via central de atendimento. Agora, todo o processo de finalização do contrato é o próprio cliente que faz o preenchimento dos dados da conta ou do cartão através desse link que ele recebe no e-mail e aprova a proposta. Em questão de minutos, a proposta já está lá finalizada. A gente vai fazer todas as verificações de endereço, tudo direitinho, para ver se está tudo dentro dos conformes e aprovar a proposta. Tá. Quando o cliente escolhe a opção de pagar no cartão de crédito, o limite dele fica... A cobrança é recorrente ou ela é cobrada de uma vez um valor anual para o consumidor? Não, é recorrente, é recorrência. A gente sempre manda o valor mensal para cobrar, porque a gente chama de débito automático,
mensalmente a gente cobra o valor, então o que vai comprometer na fatura dele é só o valor da mensalidade, não o valor dos 12 meses, como tem algumas pessoas que pegam mês a mês. Eu tenho aqui uma pergunta, Larissa, exatamente a pergunta que eu ia fazer em seguida para a Bira, foi bacana, essa é uma pergunta bacana, que é o seguinte, se eu fecho o contrato hoje, quando inicia a vigência do cliente? 10 dias úteis. Pode acontecer do cliente ser atendido antes? Pode acontecer. Mas o normal é que aconteça em 10 dias úteis. Isso é na cláusula 9 do contrato, cláusula 8 do contrato, que fala sobre a cobertura a partir de 10 dias úteis. Tá, mas o processo de implantação é um pouquinho mais curto. Aí você tá dizendo. A gente pode ser que demore menos tempo, a depender Pode ser, por exemplo, um endereço que foi para avaliação ou tem alguma pendência no contrato, mas normalmente ela acontece muito rápido, essa aprovação do contrato. Se tiver tudo ok com o endereço, quanto melhor a informação que vem daí de vocês, menor o prazo de aprovação. Tá. Uma outra pergunta que a gente percebe aí, já comentou ainda há pouco, e aqui pela nossa experiência, vez por outra, a gente é pego de surpresa em relação a não seguir um procedimento que mais cedo a gente começou. Que a gente sabe que Salvador é uma cidade cheia de dificuldades geográficas, tal. Além disso, a gente tem uma cidade que tem alguns lugares que, às vezes, a cidade inteira você tem risco de violência, por aí vai, mas a gente sabe que tem alguns lugares que até mesmo os profissionais da Vitalmed vão atender alguém, quando sai a ambulância foi roubado, foi tirado o equipamento, enfim. Isso fez com que a Vitalmed limitasse alguns CEPs, né, de atuação. Então, hoje a gente já tem no contrato, na cláusula 9, nona do contrato, as áreas restritas, né, e tem o que não tiver lá, a gente pode vender. Mas, mais cedo, o Bira estava falando sobre esse CEP para que a gente pudesse consultar. Então, se você viu lá que na cláusula 9 o bairro está lá como área restrita e quiser mandar o CEP para que a gente consulte, porque em algumas dessas áreas pode ter uma rua que a Vitalmed faça atendimento. Tem uma não, tem várias. Então, isso melhorou bastante, Márcio, com o passar do tempo, porque o que acontece? Geralmente a Vitalmed fazia a restrição por bairro mesmo. Ela colocava Nordeste e Amaralina como bairro fechado e não fazia rua nenhuma, não avaliava. Hoje a gente faz avaliação rua a rua, se você tem acessibilidade. Hoje, por exemplo, você tem bairros como o próprio Nordeste e Amaralina, que tem ruas que são liberadas, né? Paripe. Então, a gente tem vários fatores que a gente analisa e, às vezes, acontece de você verificar realmente lá no contrato que tem um bairro restrito, mas, às vezes, tem várias ruas que são liberadas e você pode vender. Essa semana mesmo, eu peguei um caso de uma cliente que ela disse, eu moro na quarta travessa, terceira travessa. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu fui olhar lá em Coutos, estava aberta a travessa dela. Ela fez para a mãe, ficou muito feliz. Então, tem muitas ruas nesses bairros aí, não só subúrbio como um todo, aí tem muitas ruas que são liberadas e que vocês podem vender. Ou seja, a maior parte da cidade de Salvador já é aberta, né? Não precisa de consulta. E a parte ainda que tem restrição, a gente faz a verificação. E se tiver alguma rua em bairro restrito que ainda não foi avaliado, pode mandar para a Inovare, que a gente vai fazer a verificação com a área médica, se há possibilidade da gente atender ou não, tá bom? A área, por exemplo, de lá de Camaçari, ela foi aberta justamente por quê? Porque a gente montou uma base no Mais Hotel que proporciona, no menor tempo possível, eu atender os associados até o Outlet Premium. Então, a gente abriu toda aquela área. Então, com o passar do tempo, a gente tem aberto novas áreas, mas isso depende também da gente ter alguma base mais próxima, que é isso que a gente estava falando sobre a questão de Arembepe, de Embaçaí, de Jauá. Eu ter realmente uma estrutura mais próxima que me proporcione ter um tempo menor de atendimento para chegar na casa do associado. Pira, uma outra coisa que foi perguntada aqui também por Larissa Tapioca é o seguinte, como funciona o processo de cancelamento? O cliente pode cancelar a qualquer momento? Pode. O contrato da Vitalmed é por tempo indeterminado. Ele tem algumas situações que, no caso da Vitalmed, pode cancelar o contrato, né, por mau uso do serviço, por mudança para uma área não coberta, por inadimplência.
E também o associado ele pode cancelar por qualquer motivo. Não existe nenhuma obrigatoriedade de permanecer com o contrato. Perfeito. Gessé aí atrás de você. Gessé. Diga, Gessé. Vocês têm material para a gente falar desse problema do caminho, Não. Panfleto a gente tem. A gente pode conseguir. Mas camisa a gente não tem. Gessé perguntou aqui se tinha material de apoio para fazer uma ação de rua. Consegue-se panfletos, camisa, a Vitalmed não tem, mas se alguém quiser fazer uma ação de rua... O que é interessante, reiterando sua pergunta, eu posso não conseguir a camisa, mas eu consigo muito mais do que a camisa. Consigo o stand, consigo um carro, consigo atender. Na ambulância, não. A ambulância é para atender o associado. Já imaginou eu tirar a ambulância para fazer... Não. Eu tenho 2 carros do comercial, são 2 carros bacanas que sinaliza bastante. Tem um tenda inflável, tem um sombreiro, né? Tem cadeira, tem mesa. Eu consigo levar esse material para você fazer ação de vendas. Você faz a ação, onde é que você quer fazer? Manda para Márcio. Aí Márcio vai dizer, Bira, eu quero fazer uma ação, sei lá, na Estação da Lapa. Não, isso passa. Aí a gente vai fazer, leva o folheto. Eu posso não ter a camisa, mas eu tenho muito mais coisas. Posso agregar para você. E tem um balcãozinho também pequeno. Por exemplo, às vezes você tem um espaço físico pequeno. Bira, eu tenho um centro comercialzinho aqui na Liberdade. Eu quero botar um balcãozinho para ficar um promotor. Eu mesmo quero ficar pronto aqui. O balcão e os folhetos ficam aí fazendo o seu trabalho. No dia que for para ir buscar, eu mando o carro ir buscar. Você não vai precisar gastar nada. Bira. Qual é a área protegida mais nova que você tem que abrir agora? As 3 foram abertas juntas, né? Praia do Forte, Guarajuba. Dessa cobertura, área protegida residencial, Praia do Forte. Praia do Forte é mais nova. É para lá que você vai? Pronto. Gente, o morador da Praia do Forte, ele circula ali na vila, né? Naturalmente, né? E Praia do Forte tem crescido muito. A gente está falando sobre várias coisas, né? Bira, dito isso, se alguém tiver mais perguntas aí que quiser colocar no chat, esse é o momento, mas eu acho que foi muito esclarecedor esse nosso bate-papo. Mais uma vez, eu fiquei muito impressionado em saber que hoje o usuário que tem Vitalmed, ele pode usar em caso de uma viagem pontual, desde que comunicado previamente a Vitalmed em outros estados e outros países, inclusive, né? Para mim também foi uma surpresa. Eu não tinha olhado sobre o viés comercial, a possibilidade de vender para crianças em função do atendimento pediátrico, focado nisso que a Vitalmed construiu, né? Que eu acho que é muito bacana. Você evita levar a criança lá para uma unidade dessas pediátricas ou para uma UPA, e a criança, inclusive, adquirir uma ou outra virose. Enfim, eu vi muita coisa bacana aqui. Queria, de verdade, agradecer muito aí a tua atenção de sempre com a gente. Dizer que Bira deixou aqui, inclusive, uns materiais que falam da Vitalmed. Quem quiser depois pode ter acesso a esse material. Dizer que vamos disponibilizar essa apresentação que Bira fez aqui no grupo da Inovare, para que vocês possam tirar dúvidas. E vamos ter um grupo específico da Vitalmed, para quem quiser entrar e tirar dúvidas diárias. A gente vai ter um grupo também. Aliás, esse grupo até já tem, e só a gente vai mandar renovar o convite lá no grupo geral, para que a gente possa aí usar esse como um canal de comunicação e tirar dúvidas. Bira, eu queria agradecer muito a todos os inovadores que estão aqui, Tadeu, Liane, Tatiane, a Larissa Tapioca, Luiz, Evelyn, Virgínia, Evelyn, um abraço, Arlete, Conceição, Gil, Respondendo todas as um perguntas. monte de gente bacana que está aqui, Joel, enfim, que está aqui com a gente. Obrigado aí por estarem aqui com a gente nesse nosso treinamento híbrido, né? Que a gente tentou atender quem não podia vir e quem efetivamente pôde estar aqui. Queria agradecer aqui a presença de Gessé, Sérgio, Bárbara, Lípia, Betina, obrigado por vocês estarem aqui também com a gente. Bira, valeu, muito obrigado aí por sua presença, você é sempre muito gentil com a gente, atencioso. E vamos ofertar ao nosso cliente esse produto, como eu disse no início, que é um produto de saúde suplementar, porque ele cuida traz a saúde suplementar privada aos seus associados, e é um serviço de excelência. Só para fechar,
Quem estava no início, eu vi eu comentando. Valeu, Gil. Minha mãe tem o produto da Vitalmed. Eu fiquei muito impressionado, né? Tem aí seus 8 meses. Minha mãe passou por um atendimento. E o que me impressionou, Bira, não só foram não foi a qualidade técnica de quem atendeu minha mãe, mas eu fiquei impressionado desde essa equipe até o motorista. Eu me lembro que minha mãe ia sair numa cadeira de roda no portão de casa e me ofereceu o cara, não, peraí que eu vou te ajudar, ele, senhor, nesse momento eu quero que o senhor esteja tranquilo aqui, o senhor não precisa fazer força, eu vou fazer isso, e fique tranquilo que ela vai entrar nesse carro com a qualidade, com cuidado. Eu fiquei impressionado. E depois fui seguindo a ambulância, porque minha mãe precisou ser removida levada para o hospital, né? E eu me lembro que eu estava no caminho e liguei para a Bira, dizendo, cara, eu estou aqui acompanhando a ambulância da Vitalmed, minha mãe está dentro da ambulância, e eu estou impressionado com a qualidade do serviço que foi. E a gente critica quando uma coisa não é bacana, mas a gente precisa entregar aí o valor quando a gente tem aí qualidade técnica e tudo que se propõe. Avisar vocês também que a gente vai abrir a agenda aí do nosso tour na Vitalmed. Quem quiser ir depois, vocês vão receber um formulário para se inscreverem. Bira, peço seu apoio aí para que receba a gente lá, para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa operação aí e dessa empresa que tem aí o carinho do povo baiano. Um abraço, obrigado, Bira, um abraço para vocês. Excelente dia, excelente quinta-feira e vamos com Vitalmed. Excelente negócio para todo mundo, né? E vou passar o material para Márcio aí sobre os serviços, telemedicina também, tem uma apresentação bacana, que vocês podem, inclusive, oferecer para empresas, né? Só não o área protegida residencial, que ele não é ofertado para empresas, mas o serviço tradicional vocês podem vender tanto para pessoa física e a telemedicina também para pessoa física e pessoa jurídica. Também é uma forma bem fácil de você colocar dentro do sistema. As meninas estão treinadas aqui, a gente fez até um bate-papo antes aqui para dar uma incrementada aí nas informações para a galera aí de suporte a vocês. Tenho certeza que vão surgir novas oportunidades e a gente está sempre aqui à disposição, Márcio, para quando quiser fazer esse bate-papo de novo e trazer novas oportunidades aí para a galera. Um abraço e obrigado. Obrigado, Bira, um abraço. Eu vou dar já para a gente fazer diretamente ali. Esse lado que eu vai para aqui. Você mandou o endereço para lá? Beleza? O endereço para eles verificarem. Você tem um CEP aí do endereço? É, eu faço. Dá uma olhada depois. Tá bom, cara.